Você já se sentiu um estranho na sua própria vida? Quando cada palavra, cada olhar, te lembra que você é apenas um substituto para outra pessoa? Eu costumava acreditar na amizade, na gentileza, especialmente no homem que chamo de marido. Até o dia em que concordei em ser modelo para o projeto do melhor amigo dele e entrei numa sala cheia de sorrisos falsos e comentários mordazes. Uma situação da qual ninguém me avisou, onde me tornei alvo de piadas cruéis e a família dela disse abertamente o que eu mais temia. Ela deveria ter sido a pessoa que ficou ao lado dele. O que você faria? Ficaria em silêncio e suportaria, ou finalmente se levantaria e reivindicaria seu verdadeiro valor? E, mais importante, quem realmente te apoiará quando tudo em que você acreditava desmoronar? Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Deixe-me levá-lo de volta. Porque toda história tem um começo e, às vezes, as pessoas que dizem que querem deixar você entrar estão, na verdade, apenas afiando suas facas atrás de lábios sorridentes. Quando meu marido me apresentou ao seu círculo de amigos, fiquei nervosa, mas esperançosa. Sabe aquela sensação de entrar em um novo capítulo, desejando desesperadamente ser aceita? Eu me esforcei muito. Aniversários, churrascos, até o nosso jantar de noivado, planejei, cozinhei, abri meu coração. A maioria deles me recebeu com genuíno carinho. Mas aí veio a Claire. Claire, a melhor amiga de infância, aquela que parecia orbitar a vida do meu marido como um planeta silencioso. Ela nunca era grosseira por fora, mas sua indiferença era mais profunda do que qualquer insulto. Ela perambulava pelas conversas, com os olhos fixos em qualquer lugar, menos em mim, só mandando mensagens para o meu marido, geralmente tarde da noite, sempre depois de alguma decepção amorosa. Às vezes, eu entrava enquanto eles conversavam em voz baixa na cozinha, com as risadas e quando pelo corredor. Doía. No entanto, toda vez que eu tocava no assunto, meu marido era gentil, mas firme. Você está pensando demais. A Claire é que é estranha com as pessoas. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu estivesse apenas paranoica, afinal, eu tinha cicatrizes do passado, de um ex que tinha escolhido outra pessoa em vez de mim. Mas, para ser sincera, as palavras dele só aumentaram um nó no meu estômago. Veja bem, não era só Claire. Havia também sua família unida, sua mãe, elegante, mas fria, com o olhar penetrante de alguém acostumado a conseguir o que quer, sua irmã, sempre por perto, sempre observando, trocando olhares discretos com Claire que diziam mais do que palavras jamais poderiam. Mas toda vez que davam um jantar ou um brunch de fim de ano, de alguma forma, apenas o nome do meu marido aparecia na lista de convidados. Eu era invisível, uma sombra descascando batatas ao fundo. Eu desabafava com a minha melhor amiga, Lily, sobre isso. Ela brincava que Clara era só da velha guarda, provavelmente ainda com alguma paixonite do ensino fundamental. Isso me fazia rir até perceber o quão perto da verdade isso poderia estar. Sempre havia tensão, um chiado estático no ar, só que ninguém além de mim parecia notar. Mesmo assim, continuei tentando. Você diz a si mesma que ser a esposa descolada é o caminho, que paciência e gentileza acabarão por desgastar até a pedra mais fria. Mas a cada mensagem sem resposta e a cada convite perdido, eu sentia aquela pedra pesar no meu peito. Será que era tudo coisa da minha cabeça? Ou eu estava, mais uma vez, destinada a bancar a estranha? Na noite seguinte à nossa festa de noivado, fiquei sozinha na cozinha, lavando taças de vinho, enquanto risadas ecoavam pela sala de estar. Mesmo assim, inventei desculpas para ela, talvez ela só esteja sofrendo. Talvez ela não saiba como superar. Enquanto isso, a mãe dela conversava com meu marido no outro cômodo, dando dicas nostálgicas sobre os velhos tempos, os tempos em que Claire e ele eram inseparáveis, como se eu tivesse simplesmente me enfiado em uma história que nunca foi minha. Aquele anseio por pertencer, por construir uma ponte, transformou-se em dúvida e, depois, em suspeita. No silêncio, eu me perguntava, será que eu estava construindo conexões ou teria acabado de entrar numa teia que outra pessoa havia tecido? Quando Claire finalmente estendeu a mão para me convidar a entrar em seu mundo, foi quase mágico. Talvez, finalmente, aquele fosse o meu ramo de oliveira. Talvez minha paciência tivesse valido a pena. Mas no mundo das ilusões, nem tudo é o que parece.
Por trás de cada sorriso, pode haver algo escondido. E ao aceitar o convite inesperado de Claire, mal sabia eu que estava prestes a cair em uma armadilha cuidadosamente preparada, não apenas para mim, mas para tudo o que eu achava entender sobre amor, lealdade e o verdadeiro custo de pertencer. Mas isso é só o começo, porque no momento em que entrei pela porta da Claire, tudo mudou. No próximo capítulo, você verá como é fácil a gentileza se tornar uma arma e quão profundas as feridas da traição podem ser. Lembro-me do momento exato em que entrei na casa da família de Claire, um lugar que eu só vislumbrava de longe, irradiando o tipo de aconchego que sempre foi reservado para os outros. Há algo de desorientador em entrar em uma sala onde você deveria ser o convidado de honra e se sentir instantaneamente como um intruso indesejado. O grande saguão ecoava com risadas exageradamente vibrantes. Claire me cumprimentou com um sorriso que nunca chegou aos seus olhos. Meu marido vinha logo atrás, de braços cruzados, sentindo constrangimento, mas sem saber como lidar com ele. E então havia os figurantes, a mãe de Claire com seu olhar afiado como diamante, sua irmã mais velha, Ana, com um sorriso irónico que parecia se curvar só de pensar em mim. Até o primo mais novo de Claire, Dylan, estava empoleirado na escada, celular na mão, gravando trechos para as redes sociais, alimentando a fome da família por espetáculo. Estávamos esperando, disse a mãe de Claire, com a voz cheia de doçura. Nosso genro finalmente chegou. Ah, mas espere, você não está bem, nem perto. Ana conteve o riso, olhando para Claire, que apenas sorriu, tirando uma foto rápida de mim antes que eu pudesse reagir. Disse a mim mesma para respirar, para entrar na brincadeira, que tudo se acalmaria. Mas não se acalmou. A cada poucos minutos, outro comentário aparecia. Provocações sutis, cada uma delas proferida com aquela inocência praticada que só famílias como a de Claire conseguiam dominar. Sempre achamos que Claire seria a noiva. Mas a vida tem seus desvios, né? Que pena, disse Ana enquanto ajustava um acessório para a sessão de fotos. O ar se enchia de piadas internas e olhares carregados. Meu marido ficava trocando o peso do corpo de um pé para o outro, pigarreando, me oferecendo pequenos meio-sorrisos como se dissesse, desculpe. Vamos acabar logo com isso. Pós após pós, flash após flash, Claire manteve a lente focada em mim, mas nunca ofereceu orientação ou conforto. Seu único feedback era um ocasional, tudo bem, só, tente parecer mais feliz. Como sorrir quando você se sente encolhendo, pedaço por pedaço. Tudo parecia ensaiado, como uma tradição familiar distorcida, com a intenção de me lembrar de que eu era uma estranha, por mais que eu tentasse me sentir parte daquilo. Até as paredes eram cúmplices. Cobertas de fotos da Claire e do meu marido em acampamentos de verão, bailes de formatura, festas de formatura, o suficiente para fazer a própria história parecer uma arma. Em certo momento, a prima da Claire chegou a sussurrar, ela é muito corajosa, não é? Entrando na sua história desse jeito. Engoli as lágrimas, recusando-me a dar-lhes essa satisfação. Mas a pior parte não eram os comentários, era o silêncio. A maneira como Claire deixava tudo se desenrolar, sem intervir, sem se defender, seu silêncio mais alto do que qualquer coisa que sua família pudesse dizer. E meu marido, embora percebesse claramente meu desconforto, também nunca se manifestou. Eu via a culpa passar por seu rosto cada vez que ele olhava para mim, mas seus lábios nunca formavam as palavras que eu precisava. Aquela hora se estendeu por uma vida inteira. No final, eu me sentia vulnerável, despojada de dignidade, com os nervos à mostra. Quando Claire declarou, chega. Obrigada pela gentileza, a sala inteira praticamente fervilhava de alívio, como se o show finalmente pudesse acabar. No carro, a caminho de casa, o ar estava denso e silencioso. Meu marido finalmente sussurrou, desculpe. Isso foi estranho, né? Mas era mais do que estranho. Era uma espécie de traição silenciosa, uma traição que não nasce da maldade, mas da escolha de não agir, de não proteger. Percebi então que, às vezes, as feridas mais profundas não vêm dos inimigos, mas daqueles que dizem ser amigos, e daqueles que deveriam te amar mais, simplesmente parados. Enquanto as lágrimas brotavam, eu me perguntava quantas vezes eu me deixaria sacrificar em nome da paz. Eu sabia que algo havia mudado em mim para sempre.
Mas eu ainda não sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir, porque às vezes, no momento em que você tenta se curar, o mundo encontra uma nova maneira de destruí-lo. Quando entramos na garagem naquela noite, o ronco do motor era um escudo tênue contra o silêncio absoluto que nos pressionava de todos os lados. Meu marido olhava fixamente para a frente, os nós dos dedos brancos no volante. Eu queria gritar, exigir respostas, mas tudo o que consegui foi um silencioso "está tudo bem". Porque naquele momento, parecia inútil dizer mais. Carregávamos o peso daquela noite dentro de nós, cada um perdido em pensamentos que nenhum dos dois ousava compartilhar. É estranho como a dor pode se mover tão silenciosamente, deslizando sob a pele de maneiras que você não consegue descrever. Sozinha no banheiro, lavando a maquiagem do rosto, repassei cada palavra, cada olhar, do jeito que a família de Clara havia-me apagado com um sorriso. Enquanto o rímel borrava sob meus olhos, eu me perguntava, seria esse o preço de tentar pertencer? Estaria eu destinada para sempre a desempenhar o papel de estranha, mesmo no meu próprio casamento? Memórias da minha infância passaram pela minha cabeça, como meus pais trocavam comentários sarcásticos durante o jantar, como eu aprendi a ignorar as coisas, a fingir que tudo estava bem mesmo quando meu coração doía. Era mais fácil não confrontar as coisas, mais fácil fingir que não importava. Percebi, com um choque, como aquelas velhas feridas me ensinaram a minimizar a dor, a engolir a indignidade em silêncio. Mas eu não era mais criança. Não podia continuar fingindo que não importava que as pessoas que alegavam-me aceitar manejassem suas palavras como facas. Nos dias seguintes, a tensão aumentou entre mim e meu marido. Ele tentou brincar, sugerindo que saíssemos, tentando preencher o silêncio com risadas. Mas cada vez que o celular dele vibrava, cada vez que o nome dela aparecia na tela, eu me encolhia. Por baixo da superfície, o ressentimento crescia, não apenas em relação a Clara e sua família, mas também em relação a ele por não ter-me defendido. Seria amor se eu tivesse que lutar por sua lealdade? Seria lealdade se ele nunca estivesse ao meu lado? Certa noite, enquanto eu dobrava roupa, meu celular acendeu, uma mensagem da minha cunhada, Meline, acompanhada de uma gravação de tela. Cliquei com uma curiosidade hesitante. Era uma história, postada por uma das amigas de Claire, um clipe meu no meio da sessão de fotos, sem jeito e sorrindo, e ao fundo, a voz de Ana me interrompeu. A Claire deveria ter sido a pessoa a se casar com ele. A risada foi aguda, inconfundível. Minhas mãos tremiam. Senti o chão se mover sob meus pés. Não se tratava apenas de um momento familiar constrangedor, era uma ridicularização pública, com o objetivo de humilhar. A decisão que eu havia adiado tornou-se repentinamente inevitável, ou confrontar a mágoa ou deixá-la apodrecer até engolir tudo o que eu amava. Naquela noite, esperei meu marido voltar para casa. A casa estava mais fria do que antes. Quando ele entrou, mostrei o vídeo. Ele o exibiu 2 vezes, com o maxilar tenso, ameaçando chorar. Talvez, pela primeira vez, ele realmente tenha visto o que eu carregava. Pela primeira vez, deixei minha raiva transparecer. Cansei de ser a pessoa mais importante, cansei de deixar outra pessoa desrespeitar nosso casamento, eu disse, com a voz trêmula, mas firme. Se você não consegue me defender, então preciso repensar o que temos. O poder daquele momento não apagou a dor, mas mudou algo dentro de mim. Todos aqueles anos que passei tentando ser suficiente para todos os outros, talvez fosse a hora de ser suficiente para mim mesma. O sofrimento, a insegurança, as velhas feridas, ainda estavam lá, mas encontrei uma nova força ao finalmente dizer o que precisava ser dito. Mas por mais cru que fosse aquele confronto, eu sabia que o acerto de contas final ainda estava por vir. O que aconteceria quando a verdade fosse trazida à tona, quando escolhas tivessem que ser feitas, quando a lealdade e o amor fossem colocados na balança? A ilusão de paz se desfaz para sempre. Você verá o que acontece quando limites são traçados e todos somos forçados a escolher entre quem sempre fomos e quem finalmente temos coragem de nos tornar. Naquela noite, o ar em nosso quarto estava denso, quase sufocante. A risada cruel do vídeo ecoava em minha mente como se estivesse gravada no papel de parede. Meu marido estava sentado, ombros curvados, a culpa irradiando dele. Por um momento, quase amoleci, quase.
Mas eu tinha passado tempo demais duvidando de mim mesma, deixando que outros ditassem as regras para a minha felicidade. Finalmente disse as palavras ásperas, mas honestas: se você não consegue me defender diante de pessoas que nos desrespeitam, o que isso significa para o nosso casamento? A pergunta rompeu o silêncio. Não se tratava mais apenas de Claire. Tratava-se de cada vez que eu apagava minha própria luz para manter a paz, cada momento em que engolia minha dor para que outra pessoa não precisasse se sentir desconfortável. Ele olhou para mim, olhou de verdade, os olhos brilhando, e pela primeira vez vi medo, medo de perder o que tínhamos construído, medo de não estar à altura. Você tem razão, sussurrou com a voz embargada. Eu falhei com você. O que você quer de mim agora? Sua vulnerabilidade doía, mas era real e de repente percebi, aquilo era uma encruzilhada, não um beco sem saída. Eu disse a ele, é simples. Você não pode mais ter as duas coisas. Se você não estabelecer um limite, eu estabeleço. Eu vi a luta nele então, o garoto que sempre evitou conflitos finalmente encontrando a versão de si mesmo que precisava se impor. Ele pegou o telefone. Com as mãos trêmulas, discou para Claire. Ela atendeu, animada demais para alguém que havia planejado minha humilhação. Ei, o quê? Meu marido interrompeu. Chega, Claire. É isso aí. O jeito que você tratou minha esposa, como sua família a tratou, foi nojento. Eu deveria ter parado, mas não parei. E a culpa é minha. Mas não espero que eu finja que está tudo bem. Atendi a ligação, deixando minha raiva e dignidade finalmente falarem. Você não pode continuar tirando as mulheres da sua vida só porque quer ser o centro da vida dele. Claire ficou em silêncio e depois riu, um som frio e indiferente que me arrepiou. Nossa, você está mesmo acabando com a nossa amizade, por causa dela? Foi então que meu marido recuperou a voz. Se escolher entre você e minha esposa alguma vez foi difícil para mim, então eu não a merecia, para começo de conversa. Não somos mais crianças. Cresça. Ele desligou, respirando com dificuldade, com alívio e tristeza se misturando em seu rosto. Bloquear Claire e sua família não foi um ato dramático, foi um ato silencioso e deliberado. Meline, minha cunhada, enviou uma única mensagem, orgulhosa de vocês. De vocês duas. Até Lily, minha melhor amiga, ligou naquela noite. Já era hora de alguém enfrentá-la, disse ela. Mas, acima de tudo, me senti mais leve. Pela primeira vez, minha dor foi vista e minha força também. Defender-me não apagou as feridas, mas redesenhou os limites do meu mundo. Percebi que o amor verdadeiro significa mais do que simplesmente suportar, é exigir o respeito que você merece, mesmo correndo o risco de perder aqueles que se recusam a dá-lo. É claro que a cura não acontece da noite para o dia. A confiança leva tempo para ser reconstruída e às vezes o resultado revela fraturas que você nunca havia percebido antes. Mas, como você verá no capítulo final, o poder de resgatar sua voz se espalha, mudando não apenas relacionamentos, mas também sua própria identidade. Nos dias seguintes ao corte de laços com Claire e sua família, eu esperava caos, mais drama, pelo menos uma reação negativa. Mas o que encontrei foi simples, silêncio. O tipo de silêncio que parece vazio no início, até você perceber que é o som da paz finalmente se instalando. Pela primeira vez em meses, não havia notificações iminentes, nenhuma ansiedade cada vez que o telefone tocava, nenhuma cautela em relação ao fantasma de uma amizade que sempre pareceu uma ferida aberta. No início, meu marido e eu seguimos nossas rotinas com um pouco de cautela, como se estivéssemos aprendendo uma nova coreografia. Ele se tornou mais presente, mais atento, não por culpa, mas por compreensão. Começamos a criar momentos só para nós, manhãs preguiçosas de domingo, tomando café com pijamas diferentes, caminhadas tranquilas pelo bairro onde palavras não eram necessárias, apenas uma mão apertando a minha delicadamente. Meline nos visitava mais, trazendo consigo seu caos de risos e carinho, gentilmente me lembrando que família nem sempre é sobre sangue, mas sobre quem está presente quando é preciso. Por muito tempo, acreditei que força significava manter a paz. Sorrir apesar da dor, ignorar comentários sarcásticos, dizer a mim mesma que pessoa maior significava pessoa quieta.
Mas agora, vejo a verdade. A cura começa quando você para de precisar ser querido por todos que o desvalorizam. Estabelecer limites não é egoísmo, é autopreservação. E, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é dizer chega e ir embora. Estranhamente, o que se seguiu não foi apenas cura, foi transformação. Eu me senti mais leve, mais ousada. O mundo não encolheu, na verdade, ele se abriu. Reencontrei velhos amigos com quem havia perdido contato, me dediquei a novos projetos no trabalho e, lentamente, a vontade de explicar ou me desculpar pelos meus sentimentos se dissipou. Quanto ao meu casamento, a confiança não se reconstruiu da noite para o dia, mas retornou silenciosa e constantemente. Meu marido assumiu o silêncio e, com o tempo, me mostrou que a verdadeira parceria significa permanecermos juntos durante as tempestades, mesmo aquelas que nunca previmos. Em seus melhores dias, ele me agradeceu por trazer essa dor à tona, por nos forçar a confrontar o que o verdadeiro amor e a união exigem. E em algum ponto dessa jornada, percebi que não precisava de aprovação externa para reconhecer meu valor. Aprendi que as pessoas que valem a pena manter não vão pedir para você encolher, para se tornar menor só para deixá-las confortáveis. Elas vão se levantar, lado a lado, e juntas vocês construirão algo que ninguém poderá abalar. Agora, olho para trás, para aquele dia, e não sinto raiva. Sinto gratidão. Gratidão pela dor que me levou a estabelecer limites, pela clareza que surge quando as ilusões finalmente se desfazem. E ao encerrar este capítulo, ofereço o seguinte: se você está com dificuldade para encontrar sua voz, se está engolindo seus sentimentos pelo conforto dos outros, que este seja o seu sinal. Você pode escolher a si mesmo. Você pode exigir respeito. E talvez, apenas talvez, ao tomar essa posição, você descubra o quão poderoso você realmente é. Mas, às vezes, mesmo enquanto curamos velhas feridas em nossos relacionamentos mais próximos, outras cicatrizes mais profundas permanecem sem tratamento, feridas da família, de nós mesmos do passado, de batalhas que nunca escolhemos travar. Na minha próxima história, compartilharei como esses fantasmas podem persistir, moldando quem nos tornamos e o que realmente significa se libertar. Dizem-nos que a família é para sempre, que o sangue é mais forte que a água, que esses laços nos manterão firmes em qualquer tempestade. Mas e se as pessoas que você chama de família também carregam suas próprias tempestades e você fica parado no meio da chuva, tremendo, desesperado por abrigo? Meu relacionamento com o meu irmão já foi tudo o que a infância deveria ser, repleto de jogos de tabuleiro tarde da noite, apertos de mão secretos, sonhos sussurrados sobre o futuro que um dia teríamos. Ele era mais velho, meu protetor, meu herói. Mas, com o passar dos anos, rachaduras surgiram. Suas conversas azedaram, o ressentimento floresceu nos espaços onde antes havia riso. Cada marco que eu alcançava parecia feri-lo, uma namorada aqui, uma medalha ali, mais um amigo ao meu lado, e sua inveja tinha gosto de culpa na minha língua. Ele começou a ligar tarde da noite, desesperado por uma garantia que eu estava cansada demais para dar. Isso me desgastava, a solidão dele pesava mesmo a quilómetros de distância. Mas eu tentei. Eu atendi. Eu me importei. Até que suas visitas mudaram o clima. Ele olhou para minha namorada, a deixou desconfortável, tentou forçar a entrada na vida que eu construí longe do nosso passado compartilhado. Meus limites, antes flexíveis por amor, tornaram-se frágeis. O confronto não foi cinematográfico. Sem gritos, sem consequências dramáticas, apenas a lenta deterioração da confiança, do conforto, do que significa chamar alguém de família. Implorei a ele que procurasse ajuda, que entendesse que as mulheres não eram responsáveis pela sua dor, que ser irmão não é licença para infligir dor em nome do próprio orgulho ferido. Ele foi a um terapeuta, desistiu e voltou mais amargurado do que antes. A ruptura aumentou e, pelo bem do meu próprio bem-estar e do da mulher que eu amava, ergui muros dos quais nunca pensei que precisaria. Em algumas noites, lamento o irmão que um dia adorei, os anos que nunca mais teremos de volta, a simplicidade da infância antes que a inveja e a frustração eclipsassem o vínculo que compartilhávamos. Mas também sei. Não se pode curar o outro sangrando até secar. Às vezes, gentileza é distância. Às vezes, lealdade significa desapego.
Esta é a ferida sobre a qual tão poucos de nós falamos, a dor de escolher a sua paz em vez de pessoas que um dia você chamou de suas. Como você equilibra compaixão com respeito próprio? Em que ponto você aceita que não pode resgatar alguém que não tenta nadar? Depois disso, descobri algo poderoso. Você não é egoísta por se recusar a carregar a tempestade de outra pessoa. Ser inteiro às vezes significa se afastar das mesmas pessoas que você aprendeu a manter por perto. Esta noite, se você está lutando com sua própria família, se sente que amá-lo está lentamente te quebrando, saiba disso, seus limites não são traições. Sua cura não é um castigo. E mesmo com o coração pesado, você tem o direito de escolher a si mesmo. Obrigada por me deixar compartilhar essas cicatrizes, feridas silenciosas, finalmente nomeadas. E, para encerrar, convido você a refletir sobre a sua própria história, onde você precisa se libertar? E quem você poderá se tornar quando finalmente conseguir? Se essas palavras te tocam, compartilhe seus pensamentos abaixo. Vamos lembrar uns aos outros, ninguém se cura sozinho. Ao chegar ao fim desta história, ainda sinto a dor de velhas feridas, mas também me sinto preenchida por algo novo, uma esperança silenciosa. Compartilhar esses momentos com vocês tem sido ao mesmo tempo assustador e incrivelmente libertador. Por muito tempo, tive medo de ser honesta sobre minha dor, medo de que falar abertamente me fizesse parecer ingrata, fraca ou exagerada. Mas cada palavra que disse aqui é real. É a verdade de aprender a me defender, a proteger meu coração e a aceitar que o crescimento às vezes vem com o desapego. Ainda há dias em que as sombras da dúvida se insinuam quando me pergunto se eu poderia ter feito as coisas de forma diferente ou se esperava demais. Mas então me lembro. Somos todos obras em andamento, e a cura não é igual para todos. O que importa é que, passo a passo, estou me tornando alguém que respeita seus limites, valoriza as pessoas que aparecem e, finalmente, reconhece verdadeiramente seu próprio valor. Se você se identificou com alguma coisa na minha história, se reconheceu mesmo que seja uma pequena parte de si mesmo, saiba que não está sozinho. Agradeço, sinceramente, por dedicar seu tempo comigo hoje, por ouvir, por sentir, por dar um lugar à minha história. Se você achou este vídeo significativo, curta, compartilhe ou inscreva-se, isso ajuda mais do que você imagina e permite que esta pequena comunidade continue crescendo. E eu adoraria ouvir suas opiniões, seu feedback ou até mesmo suas próprias histórias nos comentários abaixo. Sua voz importa aqui. Cuide-se e espero vê-lo no próximo vídeo.